Abraço a todos. Vamos falar hoje sobre saúde mental, sobre estratégias para a prevenção do burnout em ambientes de alta performance. Exatamente. E hoje nós estamos recebendo aqui, então, Rodrigo Delano, né, fisioterapeuta, palestrante, professor de dança e tem mil e umas habilidades que, se eu for ler aqui para vocês, é uma lista fenomenal, né, de atividades que ele já executou ao longo da sua carreira. Então, ele também é mestre em ciências fonoaudiológicas pela UFMG, com atuação internacional em mais de 18 países, desenvolveu o conceito AMD, e nós vamos falar sobre isso. A gente não pode sair daqui, porque é um conceito maravilhoso para a gente criar novos hábitos de forma fácil, simples e sustentável no dia a dia. Nós vamos também falar sobre alta performance, principalmente relacionada ao sucesso acadêmico dos estudantes universitários em ambientes que exigem essa alta performance, né, esse desempenho, essa constante pressão, né, por notas, por desejos de carreira, né, por sonhos, né, que a gente quer realizar tudo ao mesmo tempo. E aí, a gente falando um pouco de burnout, me explica primeiro assim, o que é burnout? Vamos lá, vamos começar do começo, né? Importante. Isso, Antes de tudo, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui, né? Podendo não só trazer a questão, igual você falou, trazer as técnicas da MD, mas a gente espera trazer de uma forma mais simples esses conceitos, né? O burnout, ele está sendo usado, a expressão, de uma forma assim muito... Está meio que na moda, né? A expressão, estou tendo um burnout. O que seria um burnout mesmo? Apesar dessa expressão em inglês, que a gente não tem ainda uma expressão que realmente consiga conectar o que é, mas é o desligamento do sistema nervoso, do corpo como um todo. O corpo desliga. É como se você chegasse num esgotamento que ele vai parando, vai pifando. É lógico que existem sinais, a gente vai falar os sinais iniciais, ele não acontece de uma vez, mas o burnout é quando o seu corpo realmente desliga. Ele não é uma crise de ansiedade, não é um estresse agudo, não é uma tristeza, não é algo que você, mesmo com toda a intensidade que a gente passa, né, por esses momentos, o burnout é quando você passa dessas intensidades e o corpo, para te proteger, ele desliga. Porque a gente vai explicar isso no decorrer do nosso podcast, que ele é um somatório de um processo contínuo de não recuperação. E aí chega uma hora que o corpo desliga para você poder se recuperar. Você vê, a gente é tão inteligente que até o corpo fala assim, para e desliga. Ou acontece, às vezes, é mais raro, mas o oposto, que é quando a pessoa entra no processo de acelerar, que ela também não consegue desligar mais, que também são os dois extremos. O mais comum é a pessoa realmente desligar. Aí seria o burnout. É como se desse assim, apagar essa luz. Apagou a luz, assim, puf, e a pessoa desliga. Desliga e muitas vezes dura alguns dias assim, de recuperação para a pessoa voltar com a energia. Interessante que você trouxe para a gente, Rodrigo, falando sobre o liga-desliga. Eu acho que são situações muito extremas, né? Assim, você tá bem, dali a pouco não tem nada. Né? Como que é esse processo para reconhecer que o burnout, que pode ser um burnout, né? Quais seriam os primeiros sinais, primeiros sintomas, as primeiras dicas de corpo, né? Você sente alguma coisa física, você sente alguma coisa no mental? Como que a gente pode reconhecer isso já para ficar atento, né? E conseguir agir a tempo de não entrar num desligamento do organismo? Perfeito. Os sinais iniciais, eles são sutis, eles não são sinais intensos. São sinais que podem, inclusive, não serem prévios ao burnout. O que vai determinar se esses sinais podem indicar um processo de burnout é a constância deles. Por exemplo, irritabilidade. Um dia você está mais irritado ou não, isso acontece, isso é normal do ser humano. Mas se você começa a notar que você começa a ficar irritado constantemente com pessoas, com situações que não te irritavam, a irritabilidade constante. Eu conversando com a Amanda mais cedo, ela me falou um exemplo que ela escutou, que coisas que te dão prazer passam a não te dar mais prazer, passam a virar um estorvo,
né, algo que te, de uma certa forma, ou te irrita ou te atrapalha. Por exemplo, eu tenho um cachorro e eu já não tenho mais disposição para andar com o cachorro. Você vai ver que muitas coisas vão... Na saúde mental, muitos sintomas se confundem com outros. Que era um prazer, vira um fardo. Que é um prazer, vira um fardo. Você fala assim, eu estou no início do processo depressivo. Não, porque os sintomas são parecidos, mas eles vêm... A grande questão do burnout é a continuidade desses sintomas com o tempo. Por exemplo, um dos fatores principais é a questão da recuperação no sono. Você dorme, é normal às vezes você ter uma noite mal dormida, né? Uma semana que você estudou muito, não conseguiu dormir, isso por um período é normal. Mas se você não tem nada aparente, e na hora que você vai dormir, você dorme e não descansa, o dormir e não descansar, eu dormi 8 horas, mas estou muito cansado. Então, eu não recuperar uma noite de sono, a irritabilidade, a não ter as coisas que te davam prazer. Então, esse somatório e o principal, quando você sente que não consegue se desligar. Mais uma vez ele fala, quando a gente está prévio de alguns eventos grandes, é normal a gente ficar mais excitado. Mas se isso passa a ser uma constância, né, e aí o que a gente fala sobre esse desligamento, que todo mundo já está ciente sobre essa questão do excesso de estímulo que as redes sociais têm trazido, por isso que eles potencializaram muito, porque aquele hábito do scroll das redes sociais, ela acelera a mente num nível que a gente nunca nem foi acostumado a acelerar. E aí quando você não desacelera, somado com esses outros sintomas, aí a gente pode começar a pensar, opa, eu estou tendo sinais leves, o que eu tenho que fazer? Começar a criar novos hábitos para colocar hábitos saudáveis para evitar que esses sintomas se desencadeiem antes deles chegarem numa profundidade. Como essa questão do sono é importante, né? Porque você falou uma frase que eu até anotei aqui, que você falou, dormir pouco, mas pode dormir bem. Muito bem. E o dormir muito e às vezes dormir mal. Perfeito. Porque o ciclo do sono, o ciclo inteiro de sono são entre 90 e 110 minutos, que a gente começa quando você está entrando naquele, que você está começando a dormir, se alguém fala com você, você volta, começando a cochilar, aí você tem um sono leve e entra no sono profundo e no sono REM. O sono profundo, como o sono diz, é profundo, quando a pessoa dormiu, né, e apagou ali, está dormindo profundamente, e é onde você descansa o corpo, é onde você libera os hormônios, o hormônio do crescimento. Quando você passa do sono profundo, você anda no sono REM, que geralmente é quando a pessoa sonha, e é onde você descansa a mente, é onde você desliga a mente dessa aceleração. E se eu durmo 8 horas, mas meu sono é picado, eu acordo toda hora, e eu não aprofundo, eu dormi 8 horas, mas eu posso às vezes chegar no sono profundo e descansar um pouco o corpo, mas não descanso a mente, ou nem chegar a descansar o corpo. E às vezes eu tenho pouco tempo para dormir, por isso que aí entra a questão, que a gente, quando vai falar da higiene do sono antes de dormir, às vezes eu só tenho 5 horas para dormir, mas se eu faço um processo de desligamento, não uso o celular, faço, a gente vai explicar sobre a técnica da respiração em 4 etapas, que é super sustentável, mas é sustentável, porque você consegue fazer isso rápido. E tem 4 a 5 horas de noite. Você já deve ter isso, né? Tem dia que a gente dorme 4, 5 horas e acorda zerado. Fala assim, nossa, acordei super bem. E tem dia que eu durmo 8 horas e acordo super cansado. Né? Então, foi muito bem lembrado. A gente pode dormir pouco e dormir bem, dormir muito e dormir mal. Isso é interessante porque isso reflete, na verdade, a individualidade de cada um, né, da pessoa, a individualidade de cada um, mas assim, o perfil de como que cada um se organiza e se comporta, né, de acordo com os estímulos e com a sua organização de rotina. Né? Então, não necessariamente todo mundo precisa dormir 8 horas, precisa comer a mesma coisa, precisa fazer o mesmo tipo de exercício, né? Na verdade, é um olhar para aquilo que está te trazendo benefício. E aí eu queria agora fazer uma afirmação para você concordar ou discordar, Okay. né? E fique à vontade, frente, né, ao que você acabou de dizer. Eu estou entendendo, então, que o burnout, ele
na verdade o burnout não. Eu estou entendendo que é mais importante você reconhecer os sintomas, independente de que disfunção nós teremos, do que a preocupação se é burnout, se é depressão, se é outra coisa, porque, na verdade, o burnout já é o extremo, Isso. certo? O Exato. burnout já é o desligamento, do tipo assim, cara, agora você já chegou, agora vamos ver aqui uma ação de emergência, né? Uma ação onde a gente precisa intervir com mais intensidade, né? E prescrição médica, enfim, aquela coisa que já foge do autocuidado. Sim. No burnout. Quando você desliga o organismo, já não tem mais o que fazer. Né? Já é o extremo, do físico, né? Do mental, é de tudo, é total exaustão. Isso. Então, de repente, o foco no que você trouxe, né, de sintomas, dos sinais, né, da percepção, do autoconhecimento, de você saber o limite até onde você vai. Isso. E eu acho que até trazer uma coisa a mais. A gente muitas vezes foca na doença em vez de focar na saúde. Exatamente. Né? Então, focar é muitas vezes a gente tem uma tendência, o que a gente não deve fazer. E a ideia que eu quero trazer hoje para vocês é como criar estratégias saudáveis que ocupem o lugar das estratégias ruins e que, por sequência, te mantenha mais saudável. Em vez de tratar da doença, a gente tratar da saúde e do bem-estar. A prevenção, na verdade, a palavra prevenção, na verdade, eu gosto de usar, em vez de prevenção, o viver bem. Como viver bem? O bem viver no campus, olha. Como viver bem? Isso. Quais são os hábitos que nos fazem viver bem? E tem as áreas que são importantes, que a gente precisa cuidar. Que a gente precisa cuidar do sono, do movimento, da atividade física, da alimentação, do esvaziamento mental, que a gente fala o ócio criativo, a importância da mente livre para você, inclusive, transpor, né? E eu coloco aí também mais uma, que é a busca do conhecimento na forma ampla, não na forma prática. Busca do conhecimento como a filosofia, da busca do conhecimento como um todo, do se autoconhecer, antes do autocuidado, o autoconhecimento, né? Como entender aí quem que é a Amanda real, a Amanda essência, o eu, né? A Mariana eu, né? A Lu eu como pessoa. Então, na nossa área, né, de atuação da saúde, a gente tem um termo que eu gosto muito, que chama salutogênese, né, que vem do Aaron Antonovsky, que a gente estava conversando antes da entrevista, né, que é ao contrário da patogênese. Né? Então, é a gente olhar para a saúde e ver os recursos que nós temos disponíveis para que a gente desenvolva os nossos comportamentos saudáveis. Perfeito. Então, a gente está na mesma linha aqui. Quando a gente fala do envelopamento de hábitos, eu acho que uma coisa para quem está assistindo a gente, vão ter 3 conceitos importantes para a gente, no final, trazer aqui. O conceito da AMD, o conceito de envelopamento de hábitos e o conceito do hábito angular. O envelopamento de hábitos é justamente isso. Eu comparo com um jardim. Tem gente que fica procurando o mato que está crescendo e fica lá tentando tirar o mato. Mas se ao invés de eu cuidar do mato que está crescendo, eu cuidar das roseiras e elas prosperarem, elas naturalmente vão ocupar. Então, vão preencher aquele espaço naturalmente, né? Em vez de ficar brigando com o ruim, elas vão preencher o espaço. Então, vamos cuidar da saúde, não da doença. Perfeito. E aí, eu queria fazer um gancho com essa sua afirmação. Na verdade, pessoas felizes têm burnout? Então, é complicado, a gente vai entrar no conceito. Ou vamos dizer assim, pessoas que são dedicadas, né, extremamente dedicadas, querendo, mesmo que faça aquilo com muito prazer, elas podem ter burnout? Qual seria o perfil de público de risco para ter um burnout? Vou precisar de uma folha para você. Não sei se a gente vai conseguir pegar na câmera esse desenho, depois eu vou mostrar para vocês. Quando você falou pessoas felizes, e a gente tem que discutir um conceito da felicidade, né? Esse é um desenho, não sei se vai aparecer ali na filmagem, não sei para quem está lá na rede social. Se a gente colocar que esse centro aqui é a busca do seu eu,
E aqui na órbita são todas as... Deixa eu só descrever esse desenho aqui. O Rodrigo desenhou aqui um círculo com um ponto no centro, né? E ele está explicando essa simbologia desse círculo dentro da filosofia. As órbitas são vocês nos papéis que a gente desempenha na vida. No trabalho, no eu mãe, o eu amigo, o eu irmão, o eu aluno, o eu universitário, o eu chefe do DA, o eu nos papéis que a gente desempenha. E é muito comum, quando a gente ainda não está centrada na nossa essência, a gente se desviar para uma órbita dessa. E o que acontece quando a gente se desvia? Quando você vive o trabalho 100%, você entra em desequilíbrio com as outras áreas e quando acontecem, teoricamente, problemas, esses problemas tomam dimensões muito maiores porque a gente está em desequilíbrio com a nossa harmonia interna. E porque problemas vão acontecer na vida inteira. A diferença é como que a gente lida com as situações sabendo que são coisas da vida. Então, quando a gente não está no centro e a gente está desviado, igual quando eu falo assim, tem muitas pessoas que falam assim, eu sou mãe 100% do tempo. Não, você tem que ser você 100% do tempo, ser mãe, ser esposa, ser amiga. Você só vai conseguir ser uma excelente mãe, uma excelente amiga ou companheira, quando você está dentro do seu centro. Só que é lógico que isso aqui é uma busca constante. Em teoria é muito fácil, mas quando a gente relaxa o pensamento, o que acontece é desvia para cá. Eu quero tanto aquela promoção, você se dedica à promoção, tudo só pensa na promoção, no trabalho, naquela coisa, e aí você se desliga das outras coisas. E até porque a nossa sociedade nos traz muito para uma visão muito materialista, né, e muito na sua função e não na sua essência. Né? Ele fala muito sobre a utilidade, né, que a gente tem. Né? Servir, né? Ser útil. Servir e ser útil. Se tiver dentro do seu eu, você vai servir a comunidade sendo útil, mas sem se desestruturar para fazer isso. Muitas vezes você cria problemas para você, tentando agradar os outros dentro de um papel. Então, essa busca da essência aqui, ela é muito importante. A gente no trabalho, você me fez lembrar de uma brincadeira, né? Nos intervalos do trabalho, às vezes na correria, que a gente fala assim, cara, eu tô no modo sobrevivência. Tipo assim, eu não estou vivendo, eu não estou sentindo, eu simplesmente preciso executar isso. No modo automático. Né? Porque você tem prazos, você tem demandas, né? Uma expectativa, né? Que vem de vários lados, né? E aí eu queria que você me comentasse, seria essa a órbita, né? Comenta aí pra gente. Eu lembrei agora de um livro da Napoleão Hill, que é Mais Esperto que o Diabo. Ele fala sobre o transe hipnótico. Ele fala que 90% das pessoas vivem um transe hipnótico. A gente vive, às vezes, um programa que a gente precisa cumprir. Mas esse programa, muitas vezes, foi dado por fora. Então, a gente sai dessa... E aí, vem várias questões físicas, questões de saúde, questões porque a gente está em desequilíbrio com a nossa essência, vem as questões físicas e as questões mentais, com certeza. Elas, hoje em dia, pelo tipo de vida que a gente leva, a vida na cidade, a vida longe, muitas vezes longe de hábitos de saúde, como você falou, viver no campo, todo mundo, quem não espera as férias para estar diante da praia ou da montanha, de uma cachoeira e fala assim, nossa, vou ter revigorado das férias. E por que aquilo não é a realidade no nosso dia a dia? Por que a gente não tem o jardim cuidado constantemente e sim por um período? Porque muitas vezes a gente sai da essência, às vezes assim, a pressão financeira, mas é lógico que o segredo de tudo é o equilíbrio, a gente em tudo, mas muitas vezes a gente fica numa das áreas priorizando sem equilibrar as outras áreas. É como se cada bolinha aqui fosse uns pratinhos, né? Sabe aquela brincadeira equilibrista? Você tem que ir lá, roda um pratinho aqui, roda um pratinho aqui, roda um pratinho, mas volta no centro. Então eu vou lá, eu vou estar com meu amigo, eu cuido do meu filho, eu tenho meus pais, eu tenho meu trabalho, mas eu tenho a minha parte pessoal também de autocuidado, então eu volto, eu vou equilibrando os pratos. Se eu rodo só um, os outros caem, vão quebrar, e depois que quebra, aí dá o trabalho pra gente refazer.
Você me fez lembrar de um estilo de vida japonês, né, que chama Ikigai. E o Ikigai significa assim, o motivo pelo que você acorda todos os dias. Porque eu ia te fazer essa pergunta, né, assim, como é que a gente sente esse eu, esse propósito, essa coisa assim, essa conexão, né, do que a gente sente com o que a gente faz. É tão interessante, eu vou trazer essa pergunta para as meninas, para a Mari e para a Amanda falar. Quando a gente está em conexão com o nosso eu, a gente sente diferente. Não tem dias que você acorda e fala assim, nossa, hoje o dia... E aí você vai ver, você está fazendo coisas que têm a ver com o seu propósito, tem a ver... Não que... Lógico, existe uma coisa que chama retação, tem coisas que a gente precisa fazer, que está dentro das virtudes, da moral, coisas que a gente precisa fazer e fazem parte. Mas quando a gente se conecta com a nossa essência, o dia é diferente. É assim, o dia hoje está fluindo. E é começar a observar o que aconteceu que esse dia está tão fluido. Né? E a grande questão que a gente vai trazer aqui em algumas, né, sobre os hábitos, quando a gente cria hábitos que são virtuosos, a chance que esses dias sejam mais frequentes é maior. Quando a gente tem hábitos que não são produtivos, você entra em ciclos viciosos que acabam te tirando dessa fluência. Entendendo que essa é a nossa busca, né, vamos dizer assim, queremos chegar aqui, né, nessa busca do fazer com sentido, né, do fazer e sentir. E vamos ver essa pandemia que a gente tem aí sobre saúde mental. Né, sobre o que a gente analisa, o que todos nós vivemos, né, no cotidiano. Que são as demandas, né, que são sempre essa restrição do tempo. Lidando com este cenário, né, de alta performance, esse cenário de alta demanda de trabalho. Como que a gente pode equilibrar os pratos entre entender que a gente precisa atender esse mundo, porque nem sempre a gente está tão ativo nessas escolhas, às vezes a gente simplesmente precisa performar, porque faz parte do ambiente, né? Sim. A gente precisa entregar, né, o que está no planejamento, o que está na entrega, o que são os entregáveis e tudo. Mas, como você disse no título, né, da palestra hoje cedo, assim, a prevenção do burnout. Né? Assim, como é que a gente pode sair de um ponto de proteção quando a gente não está tão ativo nessas demandas, né? E aí você cria esse espaço para o autocuidado, para a prevenção do burnout? Essa pergunta é ótima, porque a resposta é quase que meio que óbvia. Todo mundo sabe, no fundo, o que precisa ser feito. O difícil é como fazer. Colocar em prática. Todo mundo sabe que uma alimentação equilibrada vai te dar um corpo mal nutrido, ele não vai te dar à disposição. Todo mundo sabe que o exercício ele é vital para o corpo. Todo mundo sabe, né, que a gente precisa ter um tempo de repouso, de descansar, mas igual a gente falou, se eu descanso, mas não descanso, então eu tenho que conseguir fazer de uma forma melhor essas áreas, o esvaziamento mental. Então, o ócio, a gente precisa do ócio. Quando a gente fala em ócio, fala assim, não preciso produzir, não, a gente precisa do ócio, a gente precisa do equilíbrio, né? Precisa de uma noite boa de sono para poder equilibrar. Então eu coloco nessas 5 áreas, né? que é o sono, o movimento, o exercício, a alimentação, o esvaziamento mental e a busca pelo conhecimento amplo. Porque quando você expande um pouco esse conhecimento, não conhecimento técnico, conhecimento amplo de vida, de comunidade, você sai, muitas vezes, de um ambiente restrito e expande aquilo, a gente consegue ver com uma ótica diferente. Né? Se eu olhar perto aqui dessa parede, eu enxergo uma coisa, se eu olho de longe, eu enxergo diferente. Então, essa amplificação são as 3. Mas como fazer isso? E aí que eu acho que That's the question. Aí que a gente vai trazer o conceito dos hábitos angulares, né? Aquele mesmo conceito do jardim. Isso é muito interessante porque eu já escutei muito, já recebi muita informação, mas eu chegava assim, como que eu faço para ter um terreno fértil para poder melhorar? Eu preciso preparar a terra. E como que eu preparo a terra?
com esses hábitos. E como que eu implanto esses hábitos? Se é muito melhor comer açúcar, né? Comer um chocolate é muito mais... Um docinho é muito melhor do que fazer uma corrida. Né? Você deitar no sofá e ver uma série é melhor do que você né, parar para fazer uma meditação para muitas pessoas. Então, esse benefício imediato geralmente são com hábitos que não são tão saudáveis. E aí tem um problema. O ser humano, o adulto, ele só funciona no ciclo da recompensa e do prazer. Se não tiver o prazer envolvido, ele vai boicotar e vai sair. Então, o que é essa formação de hábitos angulares? Ela tem uma base na neurociência e a estratégia chama-se envelopamento de hábitos. O que é o envelopamento de hábito? Eu pegar um hábito que eu já gosto e inserir um hábito que eu preciso adquirir e envelopar ele dentro de um prazer que já existe. Então, é como se eu enganasse o sistema de frustração. Se é uma coisa que eu já gosto muito, eu envelopo essa situação e, ao realizar os dois juntos, vem o prazer. Então, eu associo, por associação, essa nova atividade, ela já vem com o símbolo de ser prazeroso. Começa a fazer parte. E o segredo do hábito angular são hábitos pequenos que possam desencadear outros hábitos. Então, o segredo é a gente entender que, para uma mudança real de hábito, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não adianta chegar naquela assim, eu vou chegar segunda-feira e vou para academia, eu vou chegar segunda-feira e não bebo mais, segunda-feira eu não fumo, segunda-feira eu não como doce. Você sustenta por um tempo, mas se você não tem o prazer, o que acontece? Você acaba retornando. O prazer precisa estar. Parece simples, mas precisa. A gente precisa da recompensa. O cérebro original, ele trabalha ou na sobrevivência ou no prazer. Sobrevivência é o medo que a gente precisa, né, como os seres, né, animais para sobreviver, ou o prazer. E o prazer, originalmente era muito o prazer na reprodução ou na própria alimentação. A gente tem outros prazeres, mas muitos prazeres que não são saudáveis. Então a gente tem que trazer isso saudável. Então, o envelopamento para criar o hábito angular é uma estratégia para a gente o quê? Cuidar do jardim, fazer as flores, as rosas florescerem de uma certa forma que o mato vá saindo aos poucos. Mas é uma jornada e não uma corrida de 100 metros. Isso é bem interessante porque, gente, construção de hábito é muito difícil, né? E a gente costuma falhar. Exato. Na verdade, mesmo quem lida com isso, quem prescreve bons comportamentos saudáveis, vamos dizer assim, né? Bons hábitos, né? Também costuma falhar, gente. Porque é uma mudança de comportamento que você tem que sair do automático, que você já está acostumado, para fazer uma outra coisa, né? Que é isso, né? Na questão da associação do prazer. E aí você usou hoje cedo, né, na nossa palestra, um exemplo fenomenal, né? Que a gente já quer adotar, já, né, no trabalho, em casa. Quero saber qual que foi. Que foi o café com flexões. Entende? Assim, Vocês vão ver o vídeo depois, a gente pode botar o vídeo na edição. Você coa café e faz flexões, né? Então, assim, que coisa que eu nunca tinha pensado nisso. De fato, a gente fica olhando ali, esperando café ou vai fazendo outra coisa e poderia construir um comportamento saudável. Então, vamos lá. Aí eu queria te fazer essa reflexão, assim, existe mesmo uma força de vontade nessa construção, assim, a construção do hábito precisa dessa força de vontade? Ou a gente é muito mais guiado por estímulos, né, muito mais na constância, né, que a gente depende muito mais do estímulo do que da força de vontade? Da construção do hábito tradicional, a gente tem o que a gente chama de gatilho ou da deixa, da motivação, da rotina e da recompensa. Esse é o ciclo de formação de hábito. Então, você tem o gatilho ou a deixa, aquilo que desencadeia, tem a motivação para você fazer, cria-se uma rotina e essa rotina tem uma recompensa. Dá um exemplo. Se você está estressado, aí você está estressado, você fala assim, preciso relaxar, vou lá com o meu docinho, e aí vem a recompensa, vem aquela sensação de prazer. Então, é um ciclo que ele se instaura muito lá. Então, estresse, o que eu vou fazer? Como doce. Na
formulação tradicional de novos hábitos, eu trabalhei com ela há muitos anos, durante 20 anos. Mas ela funciona? Funciona, mas ela requer um gasto cognitivo alto. O que eu chamo de gasto cognitivo? Uma atenção e uma dedicação muito grande. Por quê? Como que se tradicionalmente cria um novo hábito? Ver qual que é a rotina ruim, que é o doce, e substituir por uma saudável. Então tem o estresse. Aí eu faço, não, quero aliviar meu estresse, aí eu penso assim, não, vou comer o doce, não, mas eu identifico que foi, eu tenho que primeiro identificar que teve um gatilho, porque a gente não percebe os gatilhos. Então essa primeira fase de identificar quais são os gatilhos já é complexa. Depois que você identifica o gatilho, você tem uma outra parte cognitiva que é intensa, que gasta uma energia, que é o quê? Eu intencionalmente tenho que substituir por uma outra que seja saudável. Por exemplo, em vez de pegar o doce, eu vou dar uma volta no quarteirão, vou dar uma andada, e aí vou sentir a energia do exercício e vou ter uma recompensa de bem-estar. Mas, Amanda, entre o doce e a caminhada, o que é mais? Eu quero doce. Você entende que esse sistema, você precisa estar muito focado, e aí entra a questão que você falou da motivação, e muitas vezes a gente usa as intempéries do dia a dia, um dia mais a sua rotina mudou, você acaba não conseguindo realizar. E a instalação de um hábito mesmo, você está falando assim, um hábito, aquele hábito que você não precisa mais pensar, ele não acontece, igual todo mundo fala, em 21 dias. Ele é mais longo. Se você implantando um hábito diário, para ele realmente virar um hábito, você não precisa mais pensar nele, vai de 9 meses a 1 ano. Tem que falar isso, é verdade, não existe uma solução simples. Mas depois que ele está instaurado, a chance é que ele permaneça. Então, no envelopamento, qual que é a diferença do envelopamento? Você já vai por algo que é prazeroso. Então, você não cria esse caminho de um trocar pelo outro. Eu já crio um caminho de associar com uma coisa que eu já gosto. E esse exemplo do café é porque você vai passar o café, você espera a água cair, que a água às vezes demora ali 15 segundos, 20. E você falou 20, mas na verdade aí entra a ferramenta que é a MD, que é a ativação muscular diária. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque pequenos estímulos diários já são suficientes para manter tônus muscular e manter a eficiência da contração. Então, se você entende que isso já é eficiente, fala, se eu fizer 10 flexões todos os dias, eu tenho um resultado positivo no meu corpo? Sim, já tem. Foi até uma pergunta que você fez para os alunos e teve a questão dos 20. E não ultrapassar os 20. Isso. Você manter os 20 constantes. Porque a gente coloca na MD, isso, lógico que isso é variável, igual você falou, de pessoa para pessoa, mas eu comecei com 3 e cheguei até 20 e não passo do 20, porque tem que ser algo que seja sustentável. Meu café, se eu começasse a aumentar o volume, ia ter dia que eu não ia conseguir fazer isso, que é o que acontece quando eu tenho que ir para academia, 30 minutos na academia. Hoje eu não tenho tempo, pulou, deixou de ser. Já, para ser algo sustentável, ele tem que estar todos os dias da sua vida. Porque senão você viaja, mudou sua rotina, hoje eu não vou fazer. Eu fui para um hotel, hoje eu posso comer doce. Aí a gente começa a abrir todas as exceções viram regras, porque aquilo na verdade está buscando o quê? O prazer. Agora, por outro lado, quando você consegue botar uma rotina e você percebe que mudou, aí você tem um reforço positivo mental. Fala assim, nossa, eu consegui, para aquele hábito que eu tentei fazer, eu já faço ele automático. Isso acontece hoje comigo. Às vezes hoje eu falo assim, não, hoje eu não vou fazer. Quando eu passo o café, eu sinto o cheiro do café, eu associo o cheiro do café, eu vou e faço, quase que sem querer. Já virou uma associação. Um hábito. Eu ligo o chuveiro, tem uma AMD que eu faço dentro do chuveiro, que é uma prática respiratória, que eu ligo o chuveiro, eu já vou fazendo. Então aquilo em qualquer lugar. Então pode ter viagem, tá na casa dos pais, pode estar fora, aquilo ali funciona. E qual que é a grande importância disso? Por eles serem angulares, que são angulares, né? A expressão é porque eles reverberam em potencializar outros hábitos positivos. E a gente vai naquela ideia da saúde, de cuidar do jardim, do focar no... Eu gosto muito do copo metade cheio, né? Em vez de focar no que está faltando, focar no que você já está ganhando, e aquilo vai aumentando, prosperando. É interessante porque você está indo contra uma cultura de produção, né, de produtividade. Me vem logo na cabeça
aquele ditado do popular americano, né? No pain, no gain. Ou seja, você tem que ter dor para você conseguir ganhar. Se você não tem muito esforço, você não tem progresso. Me comenta isso, a palavra é sua, Rodrigo, porque então, você agora me provocou. Vou me cancelar se eu falar o que eu penso sobre isso. Sobre o no pain, no gain. O que eu penso sobre isso, na verdade, vamos tentar colocar de uma forma que a gente não seja cancelado, né? Mas se todo mundo se autoconhece, entende que a gente tem muito mais coisas positivas e pode viver muito mais em harmonia, talvez seja mais difícil de serem controlados em algumas situações. Mas eu vou me reservar um pouco aqui, porque o no pain, no gain, essa ideia de que a gente precisa sofrer para ter o benefício, não tem como a gente concordar de forma nenhuma. Existe abundância em todas as áreas, depende de como a gente caminha para ela. Eu entendo o que você fala, assim, não dá pra gente também criar uma regra, né, assim, no pain, no gain, no pain, no gain, porque o esforço também ele é muito válido, né, em alguns momentos da vida você precisa desse esforço para você... dedicação, isso. Exato. Então, vamos contextualizar aqui que a gente está falando sobre hábitos. Sim. Eu até coloquei aqui, onde a dedicação se torna um desgaste. Qual que é o limite? Quando não tem propósito. Aí tem uma questão que é muito importante, né? Quando você tem uma dedicação, mas faz um sentido, aí por isso que ele fala o que seria um excesso para chegar a um burnout? Quando você está trabalhando de forma automática com várias coisas, quando você está fora do seu centro, deslocado, aí vende. Mas se você está centrado, eu conheço pessoas que trabalham 20 horas por dia, dormem 4 horas e estão plenas, tranquilas, serenas. Então, sim, quando você está dentro de mesmo com uma intensidade grande, mas alinhada com seus propósitos, e assim, é difícil falar sobre isso, porque o propósito é o propósito real, interno. E é difícil a gente saber, porque a vida inteira, como a gente é fruto de uma criação e da cultura, você acha que está centrado em você, mas você vai ver, você ainda está numa expectativa do outro, no que os outros esperam, você sai do seu centramento para agradar alguém, você usa uma roupa que você acha que vai ser importante. É difícil você estar na sua essência. Quando você está na sua essência, a dedicação não vai levar nunca ao burnout. Levando para a vida dos jovens, eu percebo que o burnout está crescendo no meio, por causa chega na casa dos 20, os jovens começam com a pressão de que tem que ter o melhor emprego, já tem que ter um carro, já tem que ter uma casa, já tem que estar construindo uma família, e isso fica na cabeça dos jovens, daí da burnout, da depressão, da ansiedade. E qual seria o limite que ele percebe? Eu tenho que focar em todas essas partes, mas há o limite. Isso que a Mari coloca é bem interessante, conecta com o que você falou. Por exemplo, você tem um amigo, né, você conhece gente que trabalha 20 horas, descansa 4. E é esse limite que a Mari colocou, assim, quanto que é autodestruição e alta performance sustentável? Isso é individual e tem que estar alinhado com o propósito de cada um. Porque existem fases também, às vezes tem uma fase da vida que você vai ter uma dedicação extrema para uma construção, mas aquilo como está dentro de um propósito... Né? É lógico que se você sustentar durante muito tempo, mesmo no propósito, a gente precisa do equilíbrio, mas quando é autodestruição é quando você sai do seu centro e passa a viver uma das áreas que você faz parte, e não você está no seu centro e vai lá executar aquela parte. Agora, essa busca, ela é constante, que muitas vezes você fica muito tempo da sua vida aqui e alguma coisa acontece e você desequilibra cá. Aí roda um pratinho aqui, quebra os outros pratos lá, e aí vem os desequilíbrios. Então, a sustentabilidade, né? Vamos voltar um pouquinho no AMD. No hábito, vamos lá na estratégia. Na estratégia, né? Vamos sair daqui com o seu presente, okay, né? Com o que você traz como proposta, né? Como algo a ser investido para essa construção de hábitos. Uma ferramenta prática e utilizável. Seria a AMD. AMD.
conta um pouquinho, Ativação. assim, né, mais direto. Do Eu sei que você já conceito. falou, né, Tá. e a gente está muito contextualizada, Vamos porque a gente voltar a fazer viu a uma revisão, palestra. né? Vamos fazer essa revisão, assim, para que os conceitos não fiquem soltos e a gente entenda o que exatamente é o AMD. Eu vou pedir para a Amanda me ajudar, então, na construção da AMD. A AMD ela tem que ser uma questão individual. A gente tem que entender o contexto de cada um, que é uma ativação muscular e mental diária. Eu posso escolher dessas duas áreas. E dentro das ativações principais, a gente colocou o sono, o exercício, a alimentação, o esvaziamento e a busca do conhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma AMD que eu uso. A AMD é uma ferramenta para potencializar um objetivo. Eu lia poucas literaturas que não fossem técnicas da minha área. Não tinha paciência para ler um livro. E todo mundo fala que ler livro é importante, eu não conseguia ler livro, não conseguia ler livro. E aí acaba que é uma AMD engraçada, mas tem uma coisa que eu vou todo dia, que é ir ao banheiro, né? Eu passei realmente a levar um livro e ler. Tirei o celular e passei a ler o livro. Eu já li mais de 7 livros com essa AMD. Lendo 2 páginas por dia. Lembra aquele negócio da maratona? Então, lendo 2 páginas, 3 páginas, que é só o período, leio 2 páginas, acabou, e fui lendo. Depois eu comecei, já li 7 livros desses. Ou seja, olha que de um tempo, eu envelopei um hábito e criei o quê? Um hábito angular de leitura. O que isso fez? Aumentou a minha capacidade de ler em outros momentos. Então, isso é um hábito angular. É uma coisa muito pessoal. Quais os livros? Eu li livros que eu queria ler, que não são, eu li O Monte Executivo, eu li Quem Mexeu no Meu Queijo, eu li O Poder do Hábito, eu li O Milagre da Manhã, eu li Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, livros que eu escutava, que falavam que eram importantes, li Pai Rico, Pai Pobre, tudo nesse período. E que é o quê? Então, eu preciso entender individualmente, a AMD, a estratégia ela tem que ser algo curto e sustentável. Começar com uma AMD de uma das áreas. Se eu conseguir desenvolver todas, eu vou ter um hábito angular de cada um. Então, eu tenho essa do conhecimento, eu tenho uma que eu faço da meditação, eu faço do exercício respiratório, eu faço a da flexão e eu faço a da alimentação. Que estão dentro daqueles 5 pilares que você levantou Exatamente. há um tempo atrás. São essas áreas, a gente vai estar sempre nesses pratinhos, né? Porque lembra que eu falei de adubar a terra? Sim. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, a gente escuta muito sobre prosperidade, eu quero fazer isso. Se você não tiver um terreno fértil, que possa florescer, então primeiro a gente tem que preparar o terreno. Como é preparar o terreno? Criando esses hábitos saudáveis que deixam o corpo melhor, mais disposto para fazer. Foi o que eu precisei fazer quando eu retornei. Eu retornei para a universidade depois de mais de 20 anos para fazer um mestrado. Meu terreno não estava fértil mental. Então eu tive que regular o sono, eu tive que regular a minha alimentação, passei a cuidar das minhas plantas, passei a fazer uma série de outras coisas que abriu um espaço para eu voltar. E para mim ficou muito claro, o meu poder cognitivo ele aumentou muito depois que eu passei a fazer isso, porque eu precisava adubar. Agora, se eu continuasse dormindo tarde, chegando todo dia tarde, alimentando mal, não ia ter disposição para fazer o mestrado. Então, vamos para a Amanda. Vamos pensar em você na sua realidade. Então, o que você tem que pensar? A uma dessas áreas que você queira fazer, você tem que pensar num hábito. A estratégia tem que ser um hábito seu, que você sempre faça, que seja diário e que você goste de fazer. E aí, dentro disso, ver qual dessas áreas que a gente vai pegar e procurar envelopar. Um hábito. Um hábito que eu gosto, mas não consigo colocar ele em prática todos os dias. Inclusive, hoje eu queria ter colocado, não consegui acordar mais cedo para fazer, que é a leitura da Bíblia. Eu gosto de acordar o dia, ler, isso para mim traz muito prazer. E um dia que eu não faço, parece que o dia não anda, assim. Sim. Eu gosto da questão da leitura. E às vezes você não consegue fazer porque você não acorda. Isso, por exemplo, hoje eu tive um compromisso cedo, não consegui acordar mais cedo para cumprir esse meu compromisso diário, porque hoje eu já não, tem que ser quando eu acordo, porque durante o dia eu já não vou conseguir mais ter o meu tempo para fazer isso. Então, qual que é o segredo? Tá vendo que esse é o caminho que todo mundo tenta, que é difícil. Tentar inserir um hábito direto no nosso dia a dia corrido é muito complexo. Então, qual que é a tônica da AMD? O que você
Você tem que pegar algo que você já faça todos os dias e inserir ali dentro da leitura. Por exemplo, eu dei o exemplo do café, porque eu hoje tenho um hábito, depois de muito tempo, eu tenho um hábito do meu acordar, depois que eu li o Milagre da Manhã, eu recomendo quem não leu, ler. Você pode mudar em qualquer horário do dia, inserir um hábito novo, mas a chance de você inserir no período da manhã é maior. Por quê? Quando você começa o dia, e quem já tem o dia cheio, as intempéries do dia muitas vezes impedem que você coloque uma rotina nova. Então, a energia da gente. A forma mais fácil é justamente isso. Inicialmente acordar um pouco mais cedo e inserir um hábito ali. Aí é onde entra a questão da insônia. Aí a higiene que você deu aquele ouro lá pra gente no final da palestra, que é a questão da respiração, a higiene antes de dormir. Do sono. A higiene do sono. Vou colocar em prática. Então, aí, olha só, você faz a higiene do sono e tem um sono melhor, a chance de você acordar mais cedo é maior. Mas a estratégia da AMD ela tem que estar dentro de um hábito que você tem. Vou dar um exemplo que você faz todo dia. Você toma banho todo dia? Eu gostei de um exemplo que você deu da questão de escovar os dentes e tentar ficar do equilíbrio, ficar só com o pé. Esse eu vou também tentar colocar no meu dia a dia. Vou explicar para os telespectadores assim. Escovar o dente a gente provavelmente escova de manhã. Cada um tem sua rotina, tá? Cada um faz a sua. Mas geralmente te acorda, acaba escovando os dentes. Antes de dormir, geralmente você escova os dentes. São 2 momentos. E durante o dia, muitas pessoas escovam após as refeições. Tem pessoas que não fazem no dia a dia. Mas de manhã e de noite, geralmente é um horário. E escovar o dente, geralmente você fica algum tempo escovando. Geralmente olhando para o espelho, fazendo. Então, dentro da AMD muscular, a gente tem 5 áreas de ativação que são importantes para te manter saudável, né? A gente precisaria ativar a parte de força, de flexibilidade, agilidade, coordenação e equilíbrio. Se a gente se ativa nessas áreas, que era o que os nossos ancestrais faziam, o pessoal do interior vai passar na pinguela no rio, está trabalhando equilíbrio, vai pegar uma fruta, pega lá em cima, agacha para conversar. Então você faz exercícios de força, de flexibilidade, agilidade, vai pegar a galinha do terreiro, corre ali, pega. Você vê, você tem essas histórias, minha avó tem 90 anos e corre atrás da galinha no terreiro. Já uma avó da cidade, você vê que ela perdeu essas questões. Porque ela foi perdendo essas ativações que faz todo dia, e ativar é o que te mantém, né, ali constante. E aí a dica da escovar o dente é